Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos em matemática, hoje nós vamos rever um conteúdo de radiciação, mais especificadamente de raiz quadrada. Esse conteúdo de radiciação é acrescentado agora dentro dos números inteiros. Nós percorremos todas as operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, faltando agora só a radiciação com números inteiros agora. Relembrando, o que é uma radiciação? A radiciação é quando a gente vai calcular a raiz quadrada de um número. Então, eu tenho aqui esse exemplo de raiz quadrada de 2. Quais são os elementos de uma radiciação? Esse 2 aqui, que é o que indica a raiz quadrada, ele vai ser chamado de índice. Esse símbolo aqui, que é o símbolo do cálculo da raiz, ele é chamado de radical. Então o radical é o quê? Esse símbolozinho aqui que a gente faz. Esse símbolozinho aí, ele é chamado de radical. O número que está dentro da raiz, ele é chamado de radicando. E a resposta, que é chamada de raiz. A minha resposta, ela é chamada de raiz. E aí nós temos índice, radical, raiz, radicando. Como é que eu vou resolver, relembrando, como é que eu resolvo essa minha operação de raiz quadrada? Raiz quadrada de 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado vai ser 3? O número vezes ele mesmo, eu tenho como resposta 3. Qual é esse número? Então, o número que multiplicado por ele mesmo, eu tenho como resposta 9. Qual é? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Tanto é que nós já vimos, inclusive, que em raiz quadrada, nem todo número vai ter resposta para a raiz quadrada. Nem toda raiz quadrada é uma raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 6. Eu não tenho um número que multiplicado por ele mesmo, minha resposta vai ser 6. Então, ele não é uma raiz exata. Tem esses casos aí, essas situações. Pronto. Então, aplicando ele agora dentro do número inteiro, o que é que nós temos? Raiz quadrada de 1 positivo. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1? O próprio 1, positivo. Sim, positivo, mais 1. 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de mais 36. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? 6. Aí a gente vai ter que lembrar da tabuada. 6 vezes 6, 36. 6 positivo, sim. Se o 36 é positivo, a resposta também vai ser positiva. Aí 0. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0? O próprio 0. 0 vezes 0, 0. Agora o menos 100. O menos 100, eu vou fazer o seguinte. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 100? Observe que todos esses aqui foi positivo. Porque eu tenho aqui, por exemplo, mais 6 vezes mais 6. Como é que a gente faz multiplicação? Mais 6 vezes mais 6. Aí eu tenho mais com mais 6 vezes 6, 36. O número que estava dentro da raiz era positivo, então minha resposta tem que ser positiva. E para chegar nessa resposta positiva, meu número tem que ser positivo por conta do jogo de sinal. Então, quando eu tenho aqui raiz quadrada de menos 100. Se fosse raiz quadrada de mais 100, seria 10. 10 vezes 10, 100. E a raiz quadrada de menos 100, então, vai ser menos 10? Vamos ver. É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor que está aqui dentro. Se eu falar que a minha raiz quadrada de menos 100 é menos 10, então eu tenho que multiplicar menos 10 por menos 10. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter menos 10 vezes menos 10.
Só que, pela regra de multiplicação, o que é que nós temos que fazer? Primeiro jogo do sinal. Menos com menos, mais. 10 vezes 10, 100. Então, menos 10 vezes menos 10 não é menos 100, é mais 100. E pode ser mais 100? Não, tinha que ser menos 100. Aí eu tenho, então, uma solução. Eu posso fazer menos 10 vezes mais 10. Eu posso colocar esse negativo e esse positivo. Que aí menos com mais, menos. Minha resposta vai ser menos 100. Só que menos 10 e mais 10 é o mesmo número? O que é radiciação? Um número multiplicado por ele mesmo. Quando a gente começou o estudo com números inteiros na reta numérica, nós vimos lá que menos 10 e mais 10 são números opostos. Se eu fizer menos 10 aqui, aí daria. Só que menos 10 é um número, mais 10 é o oposto dele, ou o simétrico dele, não é o mesmo número. Se ele não é o mesmo número, ele não serve para cálculo de raiz quadrada. E agora vai ficar como? Se eu colocar como mais 10, a resposta dá mais 100, não serve. Se eu colocar como menos 10, a resposta dá mais 100, não serve. Para minha resposta dar menos 100, eu tenho que colocar mais 10 e menos 10. Mas também não serve, porque mais 10 e menos 10 não é o mesmo número. Se nenhuma das possibilidades que eu tenho serve, isso significa que essa raiz quadrada então não existe. Então eu vou escrever só, simplesmente eu vou escrever isso aqui, ó. Não existe. Ou eu vou usar um símbolo. Que símbolo é esse? Eu vou fazer uma letra E maiúscula escrita ao contrário e vou cortar ela. Porque isso daqui significa que não existe nos números reais. Eu não tenho nenhum número real que multiplicado por ele mesmo, a resposta vai ser negativa. Porque quando eu multiplico dois números positivos, minha resposta é positiva. Quando eu multiplico dois números negativos, minha resposta continua sendo positiva. Então, não serve. Então, se o sinal de menos estiver dentro da raiz, não existe resposta. Agora eu tenho aqui menos a raiz quadrada de 81. Aqui é a raiz quadrada de menos 100. Aqui é menos a raiz quadrada de 81. O sinal de menos agora está por fora. E agora pode? Pode. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. E aí eu só vou pegar esse sinal de menos que estava aqui fora e conservar. Aí não tem problema, porque o sinal de menos estava por fora. Então, quando é que a resposta de uma raiz vai ser negativa? Quando o sinal de menos estiver fora da raiz. Pronto? Agora nós vamos para a expressão numérica. No livro, ele traz lá na página 68 e 69 esse conteúdo. Ele não vai te falar de expressão numérica, mas na atividade ele vai cobrar uma expressão numérica. Então vamos resolver uma expressão numérica. O que eu acrescento na expressão numérica? Radiciação. A gente já viu com potenciação. Então, primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Aí a gente vai seguir as mesmas ordenzinhas que a gente já estava vendo. Pronto. Como eu tenho aqui colchete, aqui eu tenho parênteses, eu vou resolver primeiro parênteses, já que eles estão separados. Então, eu vou ter aqui... Pronto, eu vou ter 3 vezes. Como as duas raízes estão separadas, eu posso resolver as duas de uma vez só. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Ainda tem uma operação dentro do parênteses. Eu posso utilizar como opção resolver o parênteses, o colchete aqui e o parênteses aqui, porque são operações separadas. Mas eu posso resolver uma de cada vez também, não tem problema. Aí vai ficar aqui, menos 4 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo vezes 5, fechou o colchete, dividido por 3, como aqui, ó, agora aqui eu tenho multiplicação e subtração. O que eu resolvo primeiro? Aqui vier primeiro, então primeiro eu vou resolver a multiplicação. Multiplicação e subtração. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação. Então eu vou resolver primeiro a multiplicação. 3 vezes 8, 24. Menos 10 e fecho parênteses. Pronto. Aí eu vou terminar agora a minha operação do parênteses. Continua com o colchete igual e resolve agora o parênteses. 24 menos 10, 14. Agora eu vou resolver o meu colchete. Então,
trocar aqui para não misturar uma linha com a outra. Dentro do colchete eu tenho duas potências, uma adição e uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? Primeira potência. Eu posso fazer igual resolver as raízes. Posso resolver as duas juntas. Pronto, aqui eu vou ter que base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Completa aqui o colchete, fecha o colchete e repete. Agora eu vou resolver a operação do colchete. Eu tenho adição e multiplicação. Resolve quem primeiro? Primeiro resolve a multiplicação. Então eu vou conservar essa adição, número mais 16, ou só 16, já que ele é positivo não precisa de sinal. 8 vezes 5, 40. Fecha o colchete. Terminar a operação do colchete. 40 mais 16... 56 dividido por 14. Como a gente já fechou o colchete, eu não tenho mais nenhuma operação dentro do colchete, eu tiro esse colchete e só realizo aí agora a divisão para fechar a minha conta. Nós temos aí 56 dividido por 14. 56 dividido por 14, 4. O meu resultado, 4. E aí a gente fecha. Então, fica assim o conteúdo de raiz quadrada com número inteiro. Lembrando que não existe a raiz quadrada do número negativo quando o sinal de menos estiver dentro da raiz. Quando o sinal de menos estiver fora da raiz, a gente calcula como se fosse a raiz quadrada de um número positivo e acrescenta esse menos dentro e acrescenta esse menos na resposta. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões relacionadas a esse conteúdo que acabamos de ver, para que vocês possam resolver. Então, nós temos aqui duas expressões numéricas envolvendo todas as operações, envolvendo aí as 6 operações. Radiciação, potenciação resolve primeiro, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. Lembrando que tem também a ordem dos sinais de associação. Primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves. Então, resolve essas operações aqui e depois volta para conferir o resultado. Pronto, então eu pedi para vocês lá que resolvesse essas duas expressãozinhas aqui, com números, essas duas expressões numéricas. Aí vão relembrar de novo a regra. Eu resolvo primeiro radiciação e potenciação na ordem que aparecem, ou eu posso resolver as duas juntas, já que elas não vão estar no mesmo número. Eu não vou ter uma raiz e uma potência no mesmo número. Então, eu posso resolver as duas juntas. Depois que eu resolver todas as potenciações e radiciações, eu resolvo multiplicação e divisão. E, por último, eu vou resolver adição e subtração. Então, nesse primeiro exemplo aqui que eu pedi vocês para resolver, eu tinha potência, divisão, adição, multiplicação e raiz. E duas potências e uma raiz. Eu poderia resolver primeiro as duas potências, depois resolver a raiz, ou em um cálculo só resolver as potências e raízes. Primeiro aqui eu tenho 2 elevado à quarta. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como a base é 2, eu posso contando nos dedos que fica mais fácil. Se for um número mais alto, eu faço o cálculo à parte e já coloco na expressão a resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí repito, até chegar na outra potência. A outra potência é 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Vezes raiz quadrada de 100, 10. Pronto. Sobrou agora divisão, adição e multiplicação. Resolve quem primeiro? A divisão e multiplicação na ordem que aparecer. Como veio primeiro a divisão, eu vou resolver primeiro a divisão. 16 dividido por 4, 4. E repito todas as outras operações. Aí depois nós temos a adição e uma multiplicação. Resolve quem primeiro? Primeiro a multiplicação. Então eu vou resolver aqui primeiro a multiplicação e conservo aqui. Aí eu vou ter 4 mais 9 vezes 10, 90. Sobrando só a última operação que eu vou somar. 4 mais 90, meu resultado será igual a
94 positivo. Eu posso colocar o sinal de mais ou não. Então, confere direitinho se vocês chegaram nesse resultado de 94. Se não, voltem aqui no passo a passo que eu fiz e vejam o que foi que vocês não fizeram. O que vocês erraram, para não repetir o erro novamente. Uma outra observação. Quando eu fiz aqui a divisão, quem fez a divisão e a multiplicação em um cálculo só está certo também. Chegou também no resultado 94. Nesse caso eu posso. Quando ficar na dúvida se pode ou não, não faz. Se tiver certeza que pode, faça. A segunda expressão era uma expressão maior. Aí a gente ia ter que seguir todas essas ordens. Primeiro de sinais de associação. Eu tinha aqui dois parênteses. Na verdade, perdão, eu tinha 3 parênteses. Esse e esse. Esse parêntese e esse parênteses não tinha operação dentro dele. Então, eu não vou resolver esses 2. Eu vou resolver esses 3. Como são parênteses separados, eu posso resolver os 3 de uma vez só. Ou resolver primeiro um, depois o outro, depois o outro. Aí fica a critério de cada um. Nesse aqui eu tenho menos 5 mais 2. Devo 5, tenho 2. Vou continuar devendo 3. Como fora do parênteses tinha um expoente, esse meu parênteses vai permanecer agora só para pôr a operação de potência e não para indicar cálculo. Aí eu continuo até chegar no cálculo do próximo parênteses. O cálculo do próximo parênteses eu tenho menos 4 menos 2. Devo 4 e devo 2. Se eu devo 4 e devo 2, são 2 dívidas. Eu vou juntar essas 2 dívidas e vou continuar com uma dívida maior. Devo 4 e devo 2, então, isso significa que ao todo eu devo 6. O parênteses também vai continuar para separar aqui do sinal de multiplicação que eu tenho. Aí lembrando, porque eu não resolvi a raiz, porque primeiro eu estou resolvendo os parênteses. Aí eu vou ter menos 1 elevado ao cubo, vezes, meu outro parênteses é menos 5 mais 8. Devo 5 e tenho 8. Agora o que eu tenho é maior do que o que eu devo. Então eu vou pagar o que eu devo e vai me sobrar 3. Eu vou ficar com 3. 3 positivo, mais 3. Aí eu também vou deixar o parênteses para separar o sinal de multiplicação com o sinal de mais. Fechou o colchete. Pronto. Eu não tenho agora nenhuma operação mais dentro do parênteses. Então, eu vou resolver agora o colchete. Tudo que está fora do colchete, posso resolver essa potência? Não. Vamos resolver o colchete. Nesse caso aqui, se eu resolvesse, não teria problema. Mas em outros casos vai ter, então a gente vai sempre levando em consideração essas regras dos sinais de associação. Aí eu vou resolver o colchete. Dentro do colchete eu tenho raiz, multiplicação, subtração, potenciação e multiplicação. Quem eu vou resolver primeiro? A raiz e a potenciação. Como a raiz está nesse número e a potenciação nesse, eu posso resolver os dois juntos. Então eu vou ter. Continuo com o colchete que não vai dar para tirar ele. Raiz quadrada de 4, 2. Vezes, menos 6, menos, esse menos está fora, não vou mexer com menos 1 daqui de dentro. Eu tenho menos 1 elevado ao cubo. Quando a base é 1, meu resultado vai ser 1. Positivo ou negativo, aí vai depender agora da regra do expoente. Base negativa, expoente ímpar, resultado é positivo. Então, meu resultado vai ser menos 1. Observe que eu tenho esse menos que está aqui e esse menos da resposta. E aí, faz o quê? Parênteses para separar. Vezes o mais 3 e fecho o colchete. Pronto. Dentro do colchete agora eu tenho multiplicação, subtração e multiplicação. Resolve quem primeiro? Multiplicação. Qual das duas? Como as duas estão separadas, esse que multiplica esse e esse que multiplica esse, posso resolver as duas de uma vez só. Posso resolver primeiro essa, depois essa? Pode também. Vocês vão ver que aqui eu vou resolver as duas de uma vez só. Mas quem resolveu separado, vai ver que vai chegar. Se resolveu todos os outros passos corretos, vai ver que vai chegar na mesma resposta. Então, ainda dentro do colchete, então eu não vou mexer em nada que está fora do colchete. Abre ainda o colchete, eu vou ter. Para multiplicar, primeiro eu faço o jogo de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 6, 12. Esse sinal de menos, que é a operação de subtração, conserva. Menos com mais, menos. 1 vezes 3,
3. Novamente, eu tenho dois sinais de menos. Esse sinal de menos que está aqui desde o início da minha operação, que significa uma subtração. E esse sinal de menos porque a minha resposta é menos 3. Faz o quê? Parênteses. E aí fecha o colchete. Pronto. Sobrou uma única operação dentro do colchete. Mas eu tenho esse parênteses aí. Eu tenho um menos aqui e um menos aqui. Para fazer essa operação, eu vou ter que tirar o parênteses. Como é que a gente tira o parênteses? Também com jogo de sinal. Não vou fazer jogo de sinal com esse, porque esse aqui tá só. Faz jogo de sinal menos com menos aqui? Não, porque eu não tô tirando o colchete. Eu vou fazer menos 12, porque eu não tô trabalhando com nada que tá fora do colchete ainda. Menos com menos, mais 3. Fecho o colchete. Agora sim eu vou conseguir resolver a minha operação do colchete. Então, eu vou ficar com menos 12 mais 3. Devo 12 e tenho 3. Aí, aquela operaçãozinha que a gente faz. Pego esses 3 que eu tenho, pago o que eu tô devendo dos 12, então eu vou ficar devendo 9. Vou ficar devendo 9. A mesma coisa. Esse sinal de menos é uma subtração que estava na frente do colchete o cálculo todo. Esse sinal de menos é o menos da minha resposta. Minha resposta deu menos 9. Aí, novamente, eu acrescento o colchete. Pronto. O parênteses. Terminei com o colchete. Ficou agora só essas operações aqui. Aí eu vou seguir agora a ordem de operação. Potenciação, divisão e subtração. Resolve quem primeiro? Potenciação. Aqui eu tenho base negativa, expoente par. Resultado positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Repete todas as outras operações, agora sem mexer em mais nada. Pronto. Sobrou aqui agora uma. Lembra que é uma divisão, ó. Uma divisão e uma subtração. Resolve quem primeiro? Primeiro divisão. Para resolver a divisão, a gente usa o jogo de sinal. Mais com menos, menos. 9 dividido por 9, 1. E repete o restante do cálculo aqui. Pronto. Aqui é a mesma coisa que ficou dentro do parênteses. Eu vou ter que fazer o jogo de sinal para tirar o parênteses e depois fazer a operação. Menos 1. Aí eu tenho aqui, vai ficar com menos com... Vai ficar aqui com menos, mais. E aí repete o 9. Agora é só fazer a minha operação. Menos 1 mais 9. Devo 1 e tenho 9. Eu pego esse 1 que eu devo e pago. Vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 8. Eu vou ficar com 8. Então, minha resposta é mais 8. Então, confere aí direitinho os cálculos de vocês. Veja que se vocês chegaram nessa mesma resposta do 8. Lembrando, pode ter gente que chegou nesse 8 aqui fazendo alguma coisinha diferente, mas isso daí é porque a expressão permite. Então, é aquilo que eu digo pra vocês. Se eu sei que a expressão me permite resolver 2 ou 3 contas de uma vez só, eu posso resolver. Se eu tenho certeza que pode, posso. Se eu não tenho certeza, resolva uma de cada vez para não correr o risco de fazer errado. Então, para nossa aula de hoje foi isso. Os estudos de os estudos de raízes com números inteiros e expressões numéricas. Bons estudos.